E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. Hoje eu vou trazer para você um conceito da psicologia que é a mediação cognitiva e eu quero te explicar o porquê saber desse conceito pode te ajudar a viver com uma saúde melhor e também o que fazer para você aprender a lidar melhor com esse conceito e você vai entender que eu vou dar algumas coisas práticas, como eu sempre faço, para você melhorar a sua saúde de maneira geral. Bom, esse conceito da mediação cognitiva é um conceito antigo, é um conceito que ele nasceu lá nos anos 60 com o Richard Lazarus, quando ele vai sistematizar a ideia da mediação cognitiva. Basicamente, esse conceito quer dizer que os eventos que acontecem na sua vida não têm o poder de causar uma resposta emocional em você, mas a interpretação que você dá a esses eventos, sim, vai gerar uma resposta emocional. Então, mediação cognitiva nada mais é, vou repetir, do que acontece um evento e esse evento ele não causa uma emoção em você. Acontece um evento, você interpreta de uma maneira e aí você tem uma resposta emocional. Então o Richard Lazarus, lá nos anos 60, ele falou da avaliação cognitiva. Ou seja, acontece alguma coisa, você avalia cognitivamente isso e isso tem uma resposta emocional sobre você. Agora, ele não é o criador último, assim, ele que inventou isso. Não, na verdade a gente está falando de um conceito muito mais antigo que remete lá à época do estoicismo, aquela corrente filosófica que você já deve ter ouvido falar. Ou seja, os estoicos, eles entendiam que as coisas que aconteciam na vida, a maneira que eles interpretavam esses acontecimentos, gerava aí uma resposta emocional. Então eles tinham uma maneira muito mais pragmática de viver a vida. Eles tratavam a vida, bom, isso aqui aconteceu e é isso, né? Quando a gente vai avançar na filosofia, a gente vai ter, por exemplo, o conceito do amor fati, né, do Nietzsche, que vai falar o amor ao que acontece, ou seja, aconteceu alguma coisa, a gente tem que estar aberto àquilo que acontece e interpretar da maneira que é. Ou seja, por mais que seja uma catástrofe, a gente interpreta aquilo lá de uma maneira mais fria, para que aquilo não gere um certo tipo de problema em nós. E que problemas isso pode acontecer? Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro o que seria essa mediação cognitiva, o que pode acontecer de problema. Vamos lá, imagina o seguinte, você tem um crush, tá? O paquera, você tá ali conversando e já apertou, curtiu 1 milhão de stories, né? Reagiu nos stories e tá lá, combinou. Aí, tem feito dias maravilhosos aí na sua cidade, sol todos os dias, dia estável, coisa linda, aquele céu maravilhoso. E aí você fala, vamos sair no sábado e a gente vai lá naquele parque lindo que você já conhece, vai trocar uma ideia, fazer um piquenique, sei lá o que você vai fazer. Bom, o evento tá lá. Quando chega no dia do evento, o que acontece? Chuva e a previsão do tempo fala, olha, hoje vai chover o dia inteiro e não vai parar. E aí você olha para aquele evento da chuva e você fala assim, nossa, bem hoje que eu tinha um date, cara, bem hoje. Aí você começa a se sentir triste porque você não vai naquele date. Bom, você fez o quê? Evento, chuva, sua interpretação, o date que eu tava ansioso, tava esperando, né? Não vai acontecer por causa da chuva, logo eu me sinto triste. Então aconteceu uma mediação cognitiva, tá? Você fez uma mediação entre o evento e como se sentir. Tristeza, porque você não vai ter mais o date. Agora, imagine o seguinte, aconteceu que no mesmo dia, você é uma pessoa também muito ligada a sua casa, e você tem um gramado lindo, só que os dias têm sido muito quentes e o seu gramado está amarelo e você já pediu para Deus muitas vezes a chuva, muitas vezes. Nossa, Deus, não podia mandar uma chuva, né? Bom, e nesse dia vai chover com grande volume durante todo o dia. Então aí você olha para o seu gramado e você fala assim, nossa, graças a Deus pela chuva, porque agora meu gramado vai ficar verde, ele estava precisando disso, eu não estava aguentando mais regar ele, então amarelo. Então você vai se sentir feliz, ou seja, a mediação
cognitiva agora foi diferente, você se sentiu feliz porque choveu. Poderia dar outros exemplos aqui. Você está lá no seu carro e aí passa um carro, sei lá, 140 por hora, você fala, meu Deus, quase me causou um acidente, já fico com raiva, tá? Agora, e se esse carro passa e você olha, é aquele seu amigo e aquela sua amiga que estavam prestes a ter nenê, e você sabe que ela estava em trabalho de parto porque ele tinha compartilhado no status do WhatsApp, do Instagram, sei lá, no Stories. E aí você fala, meu Deus, tá tendo nenê. Ou seja, de raiva já vai para uma certa preocupação, tem que chegar bem no hospital, uma certa curiosidade. O mesmo evento pode gerar emoções diferentes em você de acordo com a interpretação que você dá para aqueles eventos. Isso é a mediação cognitiva. Uma vez que você entendeu o que é mediação cognitiva, como é que a nossa mente trabalha, via de regra, como é que ela trabalha para fazer essas mediações? A gente tem algumas maneiras que a mente cria essas histórias, conta essas histórias. A primeira delas é a autofala, ou o diálogo interno, tá? Você que acompanha o podcast sabe que eu gosto do termo autofala. A psicologia do esporte trabalha bastante essa ideia da autofala. A autofala nada mais é, ou diálogo interno, essa voz que fala com você o tempo inteiro. Por exemplo, agora você está me ouvindo, está ouvindo a minha voz, mas dentro de você tem uma vozinha lá que está falando com você. Esse exemplo que ele deu, ele falou isso aí. Lembra aquele negócio lá? Ou seja, a gente está em constante papo com a gente mesmo. Tem uma voz dentro da gente que conversa com a gente. E essa voz, ela pode falar para você interpretações de eventos que acontecem. Então, o carro passou muito rápido, já vem uma voz na sua cabeça que fala assim, olha que vagabundo, raiva, nossa, você estava a 20 por hora na via rápida e o cara passa do teu lado e fala, nossa, que vergonha, eu que estava devagar aqui. A voz fala, nossa, você deveria estar mais rápido, né? Você que está errado. Ou seja, a autofala é essa maneira que a gente conversa com a gente mesmo. Essa é uma primeira maneira da gente fazer mediação cognitiva. Uma outra maneira que a gente faz mediação cognitiva o tempo todo e a gente mal percebe são as expectativas que a gente tem em relação às pessoas e ao mundo. São os deveria, isso deveria ser assim, isso deveria ser assim. São as regrinhas que a gente coloca no mundo. Então, as expectativas, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de que as pessoas deveriam me responder quando eu chamo elas no WhatsApp, uma vez que alguém não me responde, qual que é a interpretação que eu tenho daquilo? Essa pessoa não gosta de mim, eu já me sinto mal. E uma vez que a pessoa responde da maneira que eu acho que deveria, essa pessoa gosta de mim, então eu me sinto bem. Ou seja, as expectativas que a gente cria em relação ao mundo, o meu time de futebol deveria ganhar todas as partidas. Todas, não pode perder nunca. Se eu tenho essa expectativa, uma vez que ele perde, eu vou me sentir totalmente triste. Então, meu time me deixa triste? Não, é a interpretação que você dá, a expectativa que você dá para aquilo, a mediação cognitiva da derrota do seu time é que vai dizer como você vai se sentir. Abre parênteses, quando o nosso time perde é triste mesmo, entendo. Mas é um exemplo para você entender como é que funciona. Tá? E a terceira maneira que pode ter uma mediação cognitiva são as crenças que você tem. E o que é uma crença? A crença é uma verdade profunda, enraizada em você, que você tem em relação ao mundo. E aí as crenças podem ser diversas. Por exemplo, se você tem uma crença que a Terra é plana, e aí você descobre que a ciência provou cientificamente que a Terra é redonda, meu Deus, acabou o meu mundo, vou me sentir mal, vou falar, ai meu Deus do céu. Ou então, se você tem uma crença que Pepsi é melhor que Coca, você nem aceita Coca-Cola, entendeu? Vai me oferecer Coca-Cola, tá maluco? O que é essa coisa aí? Bom, ou então, eu poderia estar falando de um partido político, por exemplo. Se todo mundo desse partido aqui é ladrão, ou todo mundo desse partido aqui é bandido, uma vez que aparece alguém que fala, eu voto nesse aqui, bandido, ladrão, sentir raiva, por quê? Porque o outro, entendeu? A sua mediação cognitiva, a sua crença, ela é tão profundo aquilo em você, que você tem já uma reação aí emocional de um evento ou de uma pessoa. E aí pode ser religioso também, né? Você acredita, né, que sei lá, Deus pune, ou que Deus, né, te perdoa, enfim, você pode se sentir bem ou mal de acordo com as suas crenças. Então, a autofala
As expectativas e as crenças são maneiras que você tem de fazer uma mediação cognitiva entre os eventos que acontecem na sua vida e a maneira que você se sente. E é onde que eu vejo que isso é um problema, que muita gente tem vários problemas emocionais por conta da mediação cognitiva. É porque algumas dessas mediações cognitivas podem gerar problemas como a ansiedade, como o ressentimento e até mesmo uma vergonha excessiva. Então vamos lá, vou falar dessas três aí que são situações corriqueiras que eu vejo no dia a dia. Veja bem, toda vez que você tem preocupação, isso gera ansiedade, ou seja, a preocupação medeia a ansiedade. Olha, do fundo do coração, eu espero que medeia seja no português seja correto. Não vou nem mais repetir essa palavra, porque se estiver errado, não vou passar vergonha várias vezes. Mas media é outra coisa, né? Media de medir, mas beleza, vamos lá. Eu acho que é medeia. A preocupação, ela faz uma mediação para você se sentir ansioso. Então, a ansiedade nada mais é, o gatilho último aí da ansiedade é sempre a preocupação. Por quê? Tem um evento que vai acontecer no futuro. Se eu fico extremamente preocupado com esse evento, porque pode ser que vai estar tudo errado. Eu tenho uma prova amanhã e, meu Deus, eu vou ir mal nessa prova. Aí tem autofala, crença, expectativa. Isso faz com que eu me sinta ansioso, ou seja, toda vez que eu estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer e a minha mente fica ali numa espiral, pensando naquilo, criando cenários terríveis em volta daquele evento que pode acontecer, isso me gera ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela é gerada por pensamentos inúteis sobre um futuro, porque a gente não tem controle do futuro, a gente não sabe o que de fato vai acontecer, mas é geralmente a preocupação que faz com que você se sinta ansioso. Então, a maioria das pessoas que eu atendo e que estão ansiosas, eu pergunto, o que é que está te preocupando? E tem sempre uma preocupação acontecendo para gerar um estado ansioso na pessoa. Outro exemplo que acontece muito é o ressentimento e até mesmo a raiva ou a melancolia, né, dentro do ressentimento. Quando acontece um evento lá no passado, então em 1993 alguém veio e falou, mas você é... E aí a pessoa fica ruminando aquilo, ruminando e trazendo à tona. E traz à tona, mas a pessoa falou que eu era isso, a pessoa falou que eu era isso, foi aquela pessoa que me fez eu me sentir assim. Isso vai gerando raiva, vai gerando ressentimento, isso pode se desenvolver uma melancolia. Você pode ficar preso a algo que aconteceu, um evento lá no passado, porque você fica repetindo nessa autofala, nesse diálogo interno, toda a fala que aquela pessoa e a interpretação que você deu aquilo, é que aquilo lá teve poder de te machucar. E aqui tem algo importante a ser dito. E uma vez eu aprendi isso numa terapia, né, com uma terapeuta minha antiga, e eu tive vários diálogos com ela, porque eu discordava no começo. Ela falava, olha, ninguém tem o poder de fazer você se sentir mal ou bem. É você que entrega esse poder a ela. E agora eu entendo que é justamente isso, é a mediação cognitiva. É a maneira que eu interpreto o que você me fala que vai fazer com que eu me sinta bem ou mal. E isso tem total influência em como a gente se sente. De novo, se alguém te disse alguma coisa no passado e você fica ruminando aquela fala, e pode ter sido uma fala para te atacar mesmo, e você interpretou aquilo lá como um ataque, você fica mal com aquela situação, isso pode se tornar um ressentimento, pode te ferir emocionalmente, com certeza. Uma outra coisa que gera muito problema, eu vejo, é quando as pessoas ficam travadas, ficam paralisadas, com vergonha extrema, ou paralisadas com medo de fazer alguma coisa, porque tem uma autocrítica muito forte. A autocrítica é excessiva. Tem um episódio que eu falo sobre autocrítica, vai lá e pesquisa que você vai ouvir. Toda vez que você faz alguma coisa, você tem uma autocrítica excessiva, até que mesmo que se a coisa foi boa, mas você interpreta que foi péssimo, que você poderia ter ido melhor, isso vai gerando vergonha, esse sentir vergonha pode te paralisar, pode te gerar medo de fazer alguma outra coisa. Então a autocrítica ela pode ser um grande freio na sua vida se você tiver essa autofala de autocrítica o tempo inteiro. Acontece alguma coisa, você está numa conversa, você falou alguma coisa, isso eu já ouvi várias pessoas falando, eu estava conversando, aí eu falei um negócio e aí depois eu fiquei, achando que eu falei besteira, fiquei me criticando e aí eu não consegui falar mais nada na reunião e, acabei indo mal. Claro, porque sua autocrítica está excessiva, isso pode te atrapalhar
e pode atrapalhar a sua saúde de maneira integral. Falei de ansiedade, falei de ressentimento, estou falando aqui de uma vergonha, falando de coisas que realmente têm um poder de influenciar a sua saúde e de maneira negativa. Eu sei que é até bonito, às vezes, acreditar que os eventos eles causam emoções, mas de verdade, quando a gente entende esse conceito da mediação cognitiva, a gente tem um olhar mais maduro, um olhar mais autônomo diante da vida. Então é muito importante entender esse conceito, porque essa clareza de que os eventos não causam as emoções, e sim as interpretações que a gente faz das coisas que façam que a gente se sinta bem ou mal, isso traz autonomia, traz um empoderamento, a gente se sente mais saudável emocionalmente falando e, por consequência, mais saudável em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, essa explicação é muito mais útil da maneira que a nossa mente funciona, muito mais pragmática de viver a vida. Por isso que os estoicos batiam firme nisso, porque eles viviam de uma maneira muito bem, eles gostavam de viver a vida de uma maneira saudável. Então, essa ideia, esse conceito, uma vez que é aplicado sobre você, pode te livrar de ansiedade, de ressentimento, pode te livrar de uma vergonha extrema, pode te fazer viver com mais saúde. Então é muito importante você diferenciar o gatilho da causa. O gatilho, sendo o evento, é só o evento. A causa daquilo que te deixa mal é a interpretação que você dá para as coisas. Por isso que exige um trabalho para você entender o conceito e também começar a aplicar sobre a sua vida de maneira prática. A gente vai chegar lá para você viver com empoderamento mesmo. E quando eu falo de empoderamento, é para você viver com autonomia. Essa ideia toda é para gerar uma autoagência, é uma mentalidade de autoagência. O que é isso? É você acontecer na vida em detrimento da vida acontecer com você. É você ser o protagonista da sua vida ao invés de você ser o coadjuvante. Faz sentido? Porque toda vez que você culpa tudo e todos por como você se sente, você é só uma vítima. Você não tem autonomia, tem heteronomia. As coisas acontecem, você, eu tô assim por causa daquilo, eu tô assim por causa dele, eu tô assim por causa dela. Agora, uma vez que você fala, não, peraí, tá bom, você tentou me ferir, mas eu posso interpretar de outra maneira, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, você age em direção à vida, e aí você tem a capacidade de viver com mais saúde. E para terminar, eu quero te ensinar aqui uma maneira de você colocar isso na prática toda vez que acontecer um evento e você já estiver se sentindo mal. Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo bem prático, a gente vai trabalhando aqui na prática. Eu tenho uma prova amanhã, é uma prova muito importante na minha vida, ok? Então assim, tô ansioso. Tô me sentindo ansioso com essa prova. Então tá aqui. A prova e eu me sentindo ansioso. Primeira coisa, o que é o gatilho? O gatilho é a prova. O que é a causa que tá me deixando ansioso? É a preocupação dessa prova. Então identifique o que é o gatilho, o que é a causa. O que é o evento que tá me deixando mal e qual é a causa que tá me deixando mal. Não é o evento, não é esse gatilho. O gatilho é a preocupação, o gatilho real. Aquilo que está me deixando mal é a preocupação. Então identifica o que está acontecendo. Segunda coisa, então o gatilho está lá. A segunda coisa é identificar que história eu estou me contando. Por que eu estou ansioso com uma prova? É porque eu conto uma história para mim mesmo, né, que eu vou ir mal nessa prova. Identifiquei então por que eu estou preocupado. É porque eu acredito que eu vou mal nessa prova. O terceiro passo é você separar o evento daquilo que você está sentindo. Bom, separa tudo. Tá aqui a prova e tá aqui como eu estou me sentindo. Mas e aí? Questiona. Esse é o próximo passo. Eu vou ir mal mesmo na prova? Eu tenho certeza disso? Lembra que um dos aspectos da realidade é a incerteza. Como é que eu sei que eu vou ir mal? Não sei. Não tem como saber. É impossível saber se eu vou ir mal. Posso ir bem. Se eu me dedicar a estudar, eu posso ir bem. Mas é porque eu não vou estudar. Aí sinto muito, né, mano? Eu sinto muito. Aí eu espero que você vá mal mesmo. Mas a ideia é que você estude e vá bem. Então, você questionar. Questione isso. E o último passo é você propor uma história melhor. Tá. Que história? Bom, eu vou bem. Eu vou estudar e vou bem. É uma outra história. E aí essa preocupação agora ela vai minar essa preocupação e eu vou começar a ter um pouco mais de confiança e a jeito que eu me aproximo da situação, do evento em si, é outro.
Ou seja, eu reduzo a minha ansiedade porque eu tenho uma ação prática ali. Então, sim, de novo, identifique o que é, separa o evento de como você se sente, separa as coisas, questione e conte uma história melhor. No final das contas, mediação cognitiva é sobre storytelling. É a maneira que você conta as histórias que acontecem com você. É como você realmente interpreta isso. Eu falo isso para vários pacientes. Lá atrás também, outros experimentos, quando o Pavlov testou os cães, e aí tinha estímulo, resposta, nós temos pensamento aqui no meio. Entre o estímulo e a resposta tem pensamento. A logoterapia com o Viktor Frankl, ele fala, olha, a gente tem a capacidade de olhar para a situação toda. O cara estava no campo de Auschwitz, no campo de concentração de Auschwitz, e ele estava propondo uma esperança para ele. E isso mudou, fez com que ele sobrevivesse. Então, é essa mentalidade que eu quero que você aprenda a desenvolver a partir desse conceito da mediação cognitiva. Da gente aprender realmente a questionar, a contar histórias melhores para a gente viver melhor. É assim que eu espero que você recupere o controle e reorganize sua vida. É isso que é viver com saúde integral. Porque uma vez que você melhora a sua saúde emocional, ela melhora, o seu sentido da vida melhora, sua saúde física melhora, seus relacionamentos melhoram. A gente está falando aí dos pilares da sua saúde integral, tá? Então, por isso que esse conceito é tão importante e eu espero que você coloque em prática para viver bem. É claro que um acompanhamento terapêutico no dia a dia, onde você pode deixar na terapia todas essas coisas, então a gente está lá conversando, você vem, você fala, a gente conversa, eu te ensino tudo isso, a gente vê os gatilhos, porque tem coisa também que pode estar inconsciente, você está fazendo, você nem percebe, aí a terapia vai ajudar, mas uma vez que você se debruçar sobre esse tema aqui, tenho certeza que você já vai viver melhor e eu espero mesmo, né? Eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. E tem mais uma coisa que a mediação cognitiva pode fazer, que é você apertar o like aqui nesse vídeo e deixar aqui também um comentário no Spotify, no YouTube, para mim conversar a respeito disso, como é que isso ajudou a sua vida, como é que isso pode influenciar você. É muito importante para mim você me ajudar nesse sentido. Então, você está tendo um evento aqui, pô, fala para você mesmo, eu posso escrever, eu posso curtir aqui, eu posso realmente mandar para alguém, compartilhar esse podcast com alguém e eu vou ajudar o meu amigo. Outra maneira que você pode fazer mediação cognitiva é reagir a esse meu pedido aqui e falar assim, olha, eu conheço um psicólogo muito bom, então eu vou indicar ele para fulano, um amigo, uma amiga, alguém da minha família, e assim você me ajuda, tá? E muito obrigado por você estar aqui, é um prazer poder compartilhar com você tudo o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sou. E eu espero do fundo do coração que tenha sido útil. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um forte abraço. Valeu!